Boa noite. O áudio tá bom? Que bom. E aí, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? A minha luz aqui é péssima, tá, pessoal? Muito péssima. Muito escuro. Precisava comprar aquela, sei lá o nome daquela luz que clareia, mas eu não lembro agora. Como foi o fim de semana de vocês? A semana de vocês? Alguma novidade? Boa noite, Edilene, tudo bom? Tá quase na hora de começarmos. Então, hoje eu pretendo finalizar o conteúdo que eu preparei no slide. Se a aula começar a ficar muito extensa, eu posso eu posso parar um pouquinho, dar um intervalinho para vocês bem rápido, para vocês, né, beberem uma água, esticarem as canelas. Mas eu tenho que terminar, gente, porque nós estamos quase encerrando e se eu não finalizo fica ruim. Acabou que eu percebi que o sábado que eu coloquei lá no como que é, no plano de ensino, se eu não me engano, para postar o conteúdo é esse agora, não era o passado. Aí eu não postei no passado, eu vou postar nesse agora. Na verdade, eu nem vou mais prometer, sabe? Até o final desse semestre, eu posto, né, uma aula em reposição àquela. Oi, tudo bom, Edilene? Tô ótima, menina. E você? Tá, pessoal? Gente, eu não sei, eu acho que vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Agora é 7h34 aqui no meu relógio. Não sei que horário aí é no seus. Não sei se o meu tá correto. Mas, né, daqui a pouquinho a gente tem que dar início. Não tem como também esperar eternamente. Gente, um autor que eu tô gostando bastante também, que eu não sei se eu comentei com vocês, é o Sabag, tá? Tô gostando bastante dele. Eu indico pra vocês o Sabag. Esse aqui, ó. Inclusive, eu tenho os livros, se alguém quiser. Não sei se eu posso enviar o PDF pra vocês, mas eu tenho, se alguém... Vou perguntar se... Acho que não tem problema, né, enviar. Não sei se vocês sabem, se tem problema. Algum professor já enviou o PDF de doutrina pra vocês? Ah, então, imagino que não tenha, né? É a doutrina indicada pela própria universidade, né? Talvez se fosse alguma doutrina diversa, eu já não sei. Mas é indicação da própria universidade, acredito que não deve ter problema, não. Então, se alguém não tem as doutrinas para estudo e quer, eu envio sem problema nenhum, tá bom? Só me pedir depois no privado que eu encaminho. Então, mas no caso é só para estudo, né? Igual, mesma coisa o slide, por exemplo. O slide é algo que eu estou encaminhando para vocês, para estudos de vocês. Óbvio que eu não vou colocar isso daqui com meu nome, como se fosse um artigo meu, né? Porque, querendo ou não, é um compilado dos autores que a universidade indicou. Então, assim, eu teria que citar, né, toda vez. Então, mas assim, só para vocês estudarem sobre, eu acredito que não tenha nenhum problema. Um slide específico, feito especificamente para vocês, né, alunos da faculdade. Então, galera, eu não sei, eu acho que eu vou esperar só um pouquinho para ver se entra mais alguém, mas eu já vou começar. Que hora tem aí no relógio de vocês? Que horas são aí? Não sei se meu relógio tá adiantado, tá atrasado, só para eu confirmar. 7h32. Vamos esperar até as 7h35, os 5 minutos de tolerância. Pode ser? Tudo bem por vocês? Gente, nós temos vários alunos bonitos aqui na nossa turma. Ainda bem que não tem aula presencial, né? Pra eu não ser obrigada a ficar olhando pra essas pessoas bonitas. Ficar invejando a beleza alheia. Tô brincando, gente. Né? Eu tenho algumas alunas que vieram perguntar alguma coisa e tal, adicionei. Eu viro e mexo, vejo uma fotinha delas, uma mais linda que a outra. Os meninos eu não posso elogiar, né, gente? Sou casada e tal. Mas todos são bonitos. Na minha turma, todo mundo é bonito.
Gente, e aí? Falem comigo. Alguma novidade? Estão todos bem? Muitas, sem muitas. Ah, entendi. Eu tinha entendido inicialmente. Tem feriado. Essa é ótima, né, Edilene? Oh, meu Deus, vida de estudante. Sempre assim, aguardando um feriado. Sei bem como é. Mas o professor também não muda muito não, tá? Poderia dizer que, nossa, eu quero dar aula até no feriado, né? Mas eu amo feriado. Então, gente, eu não desperdiço um feriado. Posso dar aula depois, sem problema não. Eu acho assim, a gente tem que... A gente não pode ser pilhado, né? A gente tem que saber, assim, separar as coisas, sabe? A gente tem que buscar correr atrás, né? Estudar, trabalhar, se esforçar e tal. Mas também temos que ter tempo para nós, para nossa família, para o nosso bem-estar, sabe? Senão ninguém aguenta, né? Viver só trabalhando, fica surtado. Quando eu trabalhava no MP, eu trabalhava com gente de que, tipo assim, né? Que ganhava muito bem mesmo. Só que você via assim, sabe, muitas pessoas viviam à base de remédio por conta assim de estarem frustrados, trabalhando demais, ou trabalhando numa área diversa daquilo que eles queriam, sabe, não gostando do que fazia. Então eu acho isso muito triste. E eu também já trabalhei numa loja que uma mulher largou, a minha ex-chefe, ela largou a docência, né, pra ser vendedora. Mas assim, lógico, né, ter a loja dela. Mas ela se sente realizada nisso. Eu acho assim que eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas, o mais importante é a gente se sentir realizado no que a gente faz, sabe? Óbvio que tem que ter um retorno, né? Senão a gente não paga nossas contas, mas se sentir realizado não tem preço. Não tem preço, sabe, gente? Não sei como vocês pensam, né? Mas eu penso assim. Mas assim, óbvio que não é porque a gente se sente realizado que a gente vai estar sempre feliz, né? Por mais que a gente ame o que a gente vai ter dias que a gente vai estar cansado, vai estar, sei lá, triste, desanimado, faz parte, sabe? Só que, vamos dizer assim, que vão ser mais dias você bem do que mal, né? E é isso que a gente tem que buscar. E aí, pessoal, tudo bom? Quem tá chegando agora? Tava aqui papeando com o pessoal, esperando vocês chegarem. Boa noite, Kathleen. Kathleen, acho que é assim, né? Que se escreve, que se lê. Também tem isso, Edilene. Eu também penso igual você também. Se a gente, muitas vezes a gente aprende a gostar, assim, de algumas coisas. Eu já presenciei isso, sabe? De coisas que eu nunca me imaginava, ou coisas que eu imaginava que eu não gostaria e na prática acabar gostando. Mas eu digo assim, sabe, Edilene? De você ter a prática e às vezes ficar quebrando a cabeça mesmo, sabe? Porque tem coisas que a gente pode aprender a gostar. Um exemplo disso é marido. Você pode aprender a gostar. Você pode ser só amiga de uma pessoa e aprender a gostar. Mas tem coisas que, por mais que a gente tente, tipo eu sou uma pessoa muito assim, eclética. Eu gosto de novidade, eu não gosto de coisa monótona, sabe? Então, às vezes, quando eu tô em algo que eu me sinto assim, fazendo a mesma coisa todo dia, gente, eu fico entediada. Nossa, eu fico entediada. Então, eu gosto de novidade, eu gosto de. Ai, sei lá, eu gosto de estar assim, em movimento, eu digo, sabe? Não falo nem movimento trocando de serviço, mas assim, eu gosto de que minha rotina não seja a mesma, sendo sincera com vocês. É isso. Mas às vezes é necessário, né? Mas eu prefiro não ter a mesmice na minha vida. Eu não gosto muito de mesmice, não. Então, pessoal, acho que deixa eu ver o horário. Já que só eu falo, né? Só eu falo. Vocês não falam comigo. Gente, vamos começar então. Temos 7 pessoas, né? Mas já passamos um pouco do horário. 7h41. Pessoal, deixa eu falar algo. Quero falar algo, deixa eu ver aqui. Eu fiz uma alteração aqui no slide, eu gostaria de mostrar a vocês. Por quê? Eu não quero que ninguém corra em erro por conta, né, por conta de algo que eu coloquei aqui no slide e tal. Quando eu fiz essa parte da competência tributária cumulativa, eu estava me atendo ao artigo. Eu estava trazendo para vocês o que o artigo que eu tinha que colocar no tópico
trazia, sabe? Que é aquele artigo que fala, compete à União, em território federal os impostos estaduais, e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Aí depois vinha, ao Distrito Federal cabem os impostos municipais, ou seja, esse artigo aqui ele é dividido em duas partes. Na primeira parte a gente está falando da União, né? Qual é a competência cumulativa que a União tem, por exemplo? Aí a gente viu que se houver territórios federais, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui. Se houver, diante da existência, da criação de um território federal, o que a gente viu? Que a União terá competência federal e estadual. E a gente viu que, se esse território não for dividido em municípios, ela também vai ter competência municipal. Ou seja, em território federal, que a União vai ter competência estadual, e se esse território não for dividido em município, vai ter competência também municipal. Então, quando vocês se depararem com o território federal que não seja dividido em município, vocês vão perceber que a União vai ter competência federal, estadual e municipal. Mas, se o território federal for dividido em município, aí a União só vai ter competência federal e estadual, municipal não, porque cada município vai ter a sua competência, entendem? Beleza, essa parte não teve nada, tava ok. Agora a questão é do Distrito Federal. No Distrito Federal falava assim, ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Então no quadro anterior que eu tinha trazido para vocês, eu coloquei que aqui não. Só que o que acontece? O Distrito Federal, gente, ele tem competência para instituir todos os impostos, os tributos estaduais, tá bom? Aqui eu até coloquei, ó, impostos estaduais e distritais. Por quê? Porque o Distrito Federal tem competência para instituir todos os tributos estaduais. E, como o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, os impostos, os tributos municipais. Ou seja, o que a gente tem? Que o Distrito Federal, deixa eu vir aqui. O Distrito Federal, deixa eu colocar aqui mais para frente, junto com a União aqui. Que o Distrito Federal, ele vai ter competência para instituir os impostos estaduais e municipais. Ou seja, vamos supor aqui, nesse caso aqui, enquanto aqui a gente tem que ao Estado cabem esses, ao município cabem esse, ao distrito cabem esses. Todos os dois. Entenderam? Então, é como se vocês, quando vocês pensarem no Distrito Federal, vocês vão pensar assim, ele pode instituir todos esses tributos aqui. Aos estaduais, porque ele pode instituir os tributos estaduais, e os distritais, porque ele não pode ser dividido em distrito, em municípios. Vocês entenderam, gente? Então, eu mudei aqui, ó, para que vocês saibam, tá? Porque eu aqui até acrescentei, ó, observação, o artigo 32, tá? Diz assim... Ao Distrito Federal são atribuídas competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Então, no outro que eu colocava aqui, não, eu colocava levando em consideração esse artigo. Só que isso poderia fazer vocês incorrerem em erro. Por quê? Porque o Distrito Federal tem competência para instituir os tributos estaduais e os tributos municipais, tá? Diferente desse caso aqui da União, que só vai ter competência para instituir os tributos municipais em caso de território federal, se o território federal não for dividido em municípios, o Distrito Federal sempre. Vocês entenderam, gente, essa parte? E assim, eu quero saber primeiro se vocês entenderam, que eu quero fazer mais uma observação. Vocês entenderam essa parte? Ficou claro? Geralmente, o que acontece? Quando vocês me fazem uma pergunta, eu tento, tipo assim, às vezes durante a aula, eu acabo sendo repetitiva e talvez essa repetição não venha, tipo assim, sanar essa dúvida de vocês. Então, eu tento imaginar uma outra forma de trazer na outra aula para que vocês consigam, assim, né, entender o conteúdo. Às vezes, na hora, tipo assim, eu não consigo imaginar uma forma diferente de explicação, entende? Aí eu preciso pensar com calma para ver uma forma diferente de explicação para que vocês venham entender o conteúdo. Meu objetivo principal é esse. Entende? Não tenho problema em retornar na matéria, porque o meu objetivo é que vocês entendam o conteúdo. Não adianta nada a gente ir para um próximo conteúdo e ficar essa dúvida, ou ficar isso aqui que pode fazer vocês incorrerem em erro em um momento posterior, e eu não quero isso, né?
Então, assim, olha, tem uma outra coisa. Se vocês entenderem essa parte, eu quero trazer uma outra coisa. O que acontece? Quando a gente falou sobre... Deixa eu esperar pra ver o que a Edilene tá digitando. Pra ver. Entendeu? Ótimo. O que eu falei pra vocês? Eu trouxe uma nova observação também. Aqui, ó, observação. Paulo de Barros Carvalho, com o argumento de que a União, em caso de guerra, pode impor tributos que seriam privativos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, defende que impostos privativos existem somente os da União. O que acontece? Quando eu falei para vocês sobre competência tributária residual e competência tributária extraordinária, eu não sei. Quando eu fui assistir o vídeo, eu quero sentir que eu ficaria com dúvida. Tipo assim, mas o que exatamente, né, seria essa residual, essa extraordinária diferença entre uma e outra? Senti isso. Então, o que eu percebi? Como que eu posso trazer isso para vocês? Quando a gente fala da competência residual, galera, o que a gente tem? Que o Constituinte, ele deixou a possibilidade que novos impostos fossem criados. Ou seja, é isso que eu já falei para vocês. Para que esses novos impostos sejam criados, ela tem que atender esses requisitos aqui. Também pode criar novas contribuições para a Seguridade Social, que aí, no caso, é só lei complementar. Eu não vou repetir tanto isso aqui, não. Mas, o que acontece? Aqui, na competência tributária residual, basicamente, a União, né? Vamos supor, ela olha para esse quadro aqui, ó, e olha para esses impostos aqui. Esses impostos que são de competência dela, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal. O Distrito Federal fica meio de fora porque é mesmo os impostos dos estados e do município. Por isso que a gente sempre fala a competência da União, dos estados e do município. Beleza. Ela olha para esses impostos aqui e fala assim, poxa, eu gostaria de criar um imposto novo, um imposto que não existe. Então, quando a gente fala da competência residual, a gente está falando de um imposto novo, um imposto que não tem o mesmo fato gerador, um imposto que não tem a mesma base de cálculo. Então, quando a gente fala de imposto novo, aí a gente está falando da competência residual. Ou seja, então quando a gente fala da competência residual, a gente não pode dizer que a União, por exemplo, está invadindo a competência dos outros entes. Por quê? Porque está criando um novo imposto. Ela não está criando um ITCMD, um ICMS, um IPVA, um IPTU, um ITBI, um ISS. Ela está criando um imposto que não existe. Entende? Então, o que acontece? Na competência tributária residual, é isso que vocês têm que observar. É um imposto novo, que não tem o mesmo fato gerador. Até aqui fala, ó, necessidade de lei complementar. Beleza, aqui, ó. Que não tenham fato gerador ou base de cálculo idêntico aos impostos já discriminados na Constituição. Ou seja, ela não pode criar um imposto que seja o mesmo daqueles que já estão discriminados na Constituição, senão não seria competência residual. Aí vem a questão. Agora, quando a gente fala da competência extraordinária, que aí a União, nos casos de guerra externa ou sua eminência, poderá instituir, por meio de lei ordinária, chamados impostos extraordinários de guerra. O que a gente tem? Que a União, gente, ela pode criar um tipo de imposto que tem mesmo fato gerador e mesmo base de cálculo idênticos aos dados discriminados na União. Então, a União pode vir e criar um outro IPVA. Então, aqui, gente, na competência extraordinária, diferente da residual, a gente não está diante de um imposto novo. A gente está diante da criação de um imposto que já existe na Constituição. Tanto que eu falei para vocês que aqui, ó, por conta disso, por conta desse imposto, ele poder ter a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador, aqui é permitida a bitributação e o bis e idem. O que acontece? Outra coisa também, que eu acabei na hora de explicar para vocês, eu acabei não observando, vamos colocar assim. O que acontece, gente? Quando você pensa em bitributação e bis e idem, o que você tem que lembrar? Deixa eu apagar aqui para explicar para vocês. Vou fazer aqui essa divisão. Quando a gente fala de bis e idem, a gente está falando do mesmo ente tributar duas vezes sobre o mesmo fato gerador. Bitributação, dois entes diversos tributarem duas vezes sobre o mesmo fato gerador. Gente, vai ser engraçado, mas como que eu fiz para lembrar qual que é bitributação? Que eu sempre confundia. Afinal, qual que é o mesmo ente? Qual que são os dois entes? Eu lembrei do bitributação. Bi eu associei com pessoa que gosta dos dois sexos, tá? Tipo, bissexual. Então, assim, associei a isso. Foi a única forma que eu tive para decorar. E se isso serve para vocês, fiquem à vontade. Então, assim, porque às vezes é muita informação e a gente acaba se esquecendo, gente. Então, foi isso que eu associei. Então, enfim, voltando aqui. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de bitributação. No caso da bitributação, que são dois entes tributando sobre o mesmo fato gerador. A gente tem aqui a União, porque só a União, né, pode instituir, criar, né, esse tipo de imposto diante
diante da iminência de guerra externa. Igual fala aqui, nos casos de guerra externa ou sua iminência, a União poderá. Então, a gente só pode usar como exemplo a União. Então, a União vem, gente, aqui e decide... Se a União vem e decide tributar novamente sobre o ICMS... Vamos colocar IPVA. A União vem e decide assim, tá em guerra. A União fala assim, olha só, pessoal, a gente está passando por uma guerra e eu vou tributar novamente sobre o IPVA. Vocês vão pagar 2 vezes sobre o IPVA. Nessa situação aqui, vocês entendem que nós temos a União e o Estado tributando 2 vezes sobre o IPVA? Vocês entendem isso? Que se a União vem e decide instituir ou decide cobrar novamente sobre... Então a União vai estar tributando, juntamente com o Estado, vão estar tributando sobre o IPVA, ou seja, 2 entes políticos diversos tributando sobre o mesmo fato gerador. Então, quando isso acontece, a gente tem uma situação conhecida por bitributação, tá? Bitributação. Não consigo escrever direito com esse negócio aqui. Agora, se a União, pessoal, vamos mudar agora, vamos dar um exemplo de bis e idem, tá? Ai, é horrível isso aqui. Bis e idem. Se a União decide tributar novamente sobre, por exemplo, o imposto de renda, então nós temos o mesmo ente político, União, tributando 2 vezes sobre o imposto de renda. Deixa eu ver aqui, deixa eu deixar isso mais bonitinho. Primeiro caso, a gente tem a União e o Estado tributando sobre IPVA. E o segundo caso, a gente tem a União tributando 2 vezes sobre o imposto de renda. Ficou feio do mesmo jeito, mas tudo bem. Então, pessoal, é isso, tá? A última vez eu só dei o exemplo do IPVA. E o IPVA, quando eu dei o exemplo do IPVA, acabou que eu falei apenas sobre bitributação, não falei sobre bis e idem. Então, bitributação é isso, 2 entes tributando 2 vezes sobre o mesmo fato gerador. E bis e idem, 1 ente tributando 2 vezes sobre o mesmo fato gerador. Vocês entenderam, pessoal? Ficou claro? Então é isso, gente. Então, quando a gente fala aqui, ó, nesse caso aqui que a gente fala, né, que podem ter a mesma base de cálculo, fato gerador de outros impostos, então a gente está dizendo que a União vai estar criando um tributo que já existe, vai estar tributando novamente sobre um tributo que já existe. Aí ela pode escolher tanto tributar sobre um tributo dela, tá? O imposto dela, desculpa, tanto um imposto que seja de competência dos demais entes políticos. Por isso que fala, né, por isso que eu trouxe aqui, ó, nesse exemplo aqui, que Paulo de Barros Carvalho, ele fala que apenas os outros entes, né, no caso, apenas a União, quer dizer, possui competência privativa. Por quê? Porque no caso de guerra externa, a União pode invadir a competência dos demais entes. Agora, em nenhum caso, os demais entes podem invadir a competência da União. Entenderam? Então, em regra, a União pode invadir a competência dos demais entes, mas os demais entes não podem invadir a competência da União. Entenderam, pessoal? Ficou tranquilo agora? Espero que tenha ficado. Eu tentei falar bem tranquilamente para não esquecer de nada. Então, aí não pode. Igual aqui mesmo, até nessa observação fala, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Em caso de guerra, pode impor tributos que seriam privativos dos estados, do distrito e dos municípios. Defende que impostos privativos existem somente os da União. Ou seja, só os da União são privativos dela. Ninguém pode instituir um imposto que é de competência da União em caso nenhum. Tá, gente? Vocês entenderam? Essa parte aqui também ficou clara que o Distrito Federal ele tem competência para instituir os impostos estaduais e como o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, em impostos também municipais. Por mais que aqui esteja dizendo impostos, tá, gente? Isso aqui pode ser aplicável aos tributos, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu abaixar aqui que eu acho. Edilene, o que acontece é que aqui você está diante... Não entendi o que você quis dizer aqui. Eu tô falando aqui da União. Deixa eu esperar aqui, gente, só pra entender.
O que exatamente você quer dizer? Assim, é que eu estou querendo entender qual é a sua pergunta, se é uma afirmação, eu fiquei na dúvida. Porque assim, o que acontece? Você não pode confundir a capacidade tributária ativa com a competência tributária, tá? Muitas vezes você vai ver um ente podendo arrecadar um tributo de competência do outro ente, mas isso não se trata de competência, sim apenas de capacidade, tá? Igual eu coloquei aqui para vocês, que impostos privativos existem somente os da União, a não ser... Não. O Estado instituir você fala assim, o Estado instituir 2 vezes o mesmo tributo, cobrar 2 vezes o mesmo tributo do contribuinte, é isso? IPTU ele não pode, porque não é competência estadual, tá? É competência municipal. E o único que pode instituir em caso de guerra externa... Não, o Estado não pode instituir um tributo que seja de competência do município, se é isso que você está perguntando. É até naquela coisa, sabe, da privatividade. Então, não pode. Porque lembra que eu trouxe para vocês as características da competência? E aí eu expliquei para vocês que existe a privatividade, cada um... privatividade, competência tributária não pode ser exercida por ente diverso daquele que recebeu a competência, entende? Bem como um ente não pode invadir a competência do outro, isso daí estaria sendo uma invasão, estaria se configurando uma invasão de competência. A única que pode fazer isso, né, você vê que a gente acabou de falar, é a União, no caso de guerra externa, que aí ela pode instituir um tributo que não é de competência dela, tá bom? Mas você só não pode confundir a competência com a capacidade tributária ativa, tá? Igual eu falo aqui, boa parte dos impostos tem um produto de sua arrecadação repartido com outro ente. Isso não altera a indelegabilidade também, tá, gente? É diferente, ok? Se estiver tudo ok, se vocês não tiverem nenhuma dúvida sobre essa parte... O do Estado é maior, aí você teria que perguntar para a Constituição, para o Constituinte. Eu, sinceramente, não faço ideia. Porque é maior em que sentido? Você fala, eles têm a mesma quantidade de tributo, né? 3. Tipo, eu não entendi muito bem, assim, se isso é uma pergunta... Mas, enfim. É porque, assim, essa questão, gente, dos tributos, é igual eu falei pra vocês. A Constituição, ela não cria, mas ela define quem vai criar e quais são os tributos que podem ser criados. Então, a Constituição que tipo assim, disse, olha, Estado, você vai criar você pode criar esses tipos de tributo aqui. Olha, município, você pode criar esses tributos aqui. Se vocês não tiverem mais dúvidas sobre essa parte de competência, nós vamos prosseguir. E aí nós vamos dar início ao tema vigência da legislação tributária no tempo. Tudo bem? Podemos continuar? Então tá, gente. Se vocês não tiverem dúvidas, tá? A gente vai continuar. Se vocês tiverem dúvida, podem ir anotando, tá bom? Então vamos prosseguir. O que acontece? Vamos falar primeiramente da vigência da legislação tributária no tempo. Olha, no que diz respeito à vigência no tempo, ficam mantidas as disposições legais que delineiam a vigência das normas jurídicas em geral. Significa dizer que se aplica a legislação tributária à lei de introdução ao Código Civil, ou seja, um instrumento normativo que estabelece as regras de vigência das leis em geral.
Isso a regra informa que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicado. O que nós temos? Isso daqui também eu já passei para vocês. Acabou sendo meio que repetitivo, né? Nós temos aqui, vamos supor que isso daqui ó, é a linha do tempo. Ai, que trem. Não consigo fazer um trem reto, gente. Vou colocar aqui mais embaixo. Aqui nós temos uma linha do tempo, ó, não ficou reto. Vamos deixar assim. O que acontece? A lei foi publicada aqui, ó. Aqui ocorreu a publicação. A partir do momento que ocorreu a publicação, ela vai ter vigência, tá? Ela vai ter vigência 45 dias após oficialmente publicada. Ou seja, ela vai ter vigência aqui, ó, tá? Transcorridos o prazo de 45 dias, aí ela começa a vigorar. Só que aí a gente não pode confundir, tá? Ter vigência com ter eficácia. Eu já falei isso para vocês em aula. Uma lei ter vigência significa o quê? Ela vai existir, as pessoas vão ter conhecimento, só que ainda não pode ser cobrada das pessoas, ela ainda não pode ser exigida das pessoas. Por que ela não pode ser exigida, Kelly? Porque a gente percebeu que no direito tributário, a lei para ser exigida, ela tem que respeitar princípios. Quais? O princípio da anterioridade, princípio da noventena, entendeu? Ou seja, só pode ser cobrada no próximo exercício financeiro da sua criação e desde que transcorridos os prazos de 90 dias da sua publicação. O que a gente tem aqui? Ó? Só para vocês verem que eu coloquei no slide. Desse artigo acima, infere-se que a própria lei pode trazer em seu bojo a data de início de sua vigência. Assim, a lei entra em vigor 45 dias depois de publicada quando não trouxer a data de vigência de forma expressa em seu texto. Ou seja, quando a lei fala que salvo disposição em contrário, ou seja, quando a lei não disser nada a respeito, ela vai vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Agora, se a lei fala assim, essa lei tem vigência imediata, ou seja, a gente percebe que trouxe em seu texto quando ela tem vigência, quando ela vai passar a ter vigência. Mas se ela não trouxer em seu texto nenhuma informação do tipo, então a regra é que ela passa a ter vigência 45 dias após oficialmente publicada. Tá bom, pessoal? Até aqui? Então, o que a gente tem? Daí, se falar no espaço de tempo decorrente entre a publicação da lei, então, o que tem? Ó? Esse espaço aqui que nós temos entre a publicação da lei e o dia que ela passa a ter vigência se chama vacatio legis, tá? Ó, daí, se falar entre o espaço decorrente entre a publicação da lei e sua vigência, há um período em que a lei existe, tem validade, mas não está ainda dotada de eficácia, ou seja, não pode ainda ser cobrada. Isso se chama o período vacatio legis, tá, gente? Eu não sei, tem alguém digitando, vou esperar aqui para ver. Então, quando diz que a lei tem vigência, que diz que ela já está existindo, tá? Que as pessoas já podem saber da sua existência, mas ela ainda não tem eficácia. Ou seja, ela não está exatamente valendo, porque ela ainda não pode ser cobrada. Tá bom, Guilherme? Eficácia. O que acontece, gente? Em tese, só para vocês entenderem melhor, até levando em consideração a pergunta que o Guilherme fez, deixa eu voltar aqui. O que acontece? Em tese, o que acontece? Nós temos aqui a linha do tempo. A lei, ela foi publicada aqui, ó. Após 45 dias, ela vai ter validade, ela vai ser dotada de eficácia. O que a gente teria se não existisse esse princípio da anterioridade, esse princípio da noventena? Após esses 45 dias aqui, a lei já poderia ser cobrada. O tributo já poderia ser cobrado. Você entende? Existiria o período de vacatio legis para que as pessoas tivessem conhecimento, tá, da existência da lei. E após esses 45 dias, ela já poderia ser cobrada. Ela só não pode ser cobrada após os 45 dias, porque no direito tributário tem que observar o princípio da anterioridade e da noventena. Vocês entenderam? Se não fosse esse princípio da anterioridade e da noventena, a lei já poderia ser cobrada aqui, ó. Após transcorridos os prazos de 45 dias após publicada, a lei já poderia ser cobrada. O vacatio legis é desde a criação até o momento que ela começa a valer. Até o momento que ela começa a ter eficácia. Desde a publicação, a vacatio legis é desde a publicação até o momento que ela passa a ter eficácia. Só que a vacatio legis, no caso, é esses 45 dias aqui, tá?
A vacatio legis são os 45... Na verdade, não pode nem dizer que são os 45 dias, que pode variar, que é o que eu trouxe no próximo slide. Tem algumas situações que esse prazo de 45 dias muda. 45 dias é a regra. Ou seja, a vacatio legis é aqui, ó, esse período da publicação até o momento que ela passa a ter eficácia, tá? Porque, igual falou aqui, a lei aqui nessa vacatio legis, ela já existe. Durante a vacatio legis aqui, que é o prazo de 45 dias, né? A lei já existe, tá? Ela só não está dotada de eficácia. Aqui temos a publicação e aqui, ó, a partir daqui, a lei vai passar a ter eficácia. Mas no caso do direito tributário, ela ainda não vai passar a ter totalmente eficácia aqui, depois dos 45 dias. Por quê? Porque ela vai ter que observar o princípio da anterioridade e o princípio da noventena, ou seja, só vai ter eficácia de fato no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos os prazos de 90 dias da sua publicação. Gente, esses 45 dias ficou até meio sem sentido, porque, de qualquer forma, no direito tributário, salvo, não ficou tão sem sentido, porque tem aquelas situações, né, que não precisam respeitar esse princípio aí da noventena. Mas, se não precisar respeitar o da noventena, vai ter que respeitar os 45 dias. Só que se precisar respeitar o da noventena, esses 45 dias acabam não sendo tão necessários. Entendeu? Então, vacatio legis é desde a publicação até quando ela começa a ter eficácia, tá bom? Tá, aí, prosseguindo aqui então. Eu coloquei para vocês assim, ó, que no campo da vigência das normas, impensa salientar que o artigo 103 do Código Tributário Nacional trata da data da vigência das chamadas normas complementares. Determina que, salvo disposição em contrário novamente, vocês vão ver, gente, que no direito em si, muita coisa depende, muita coisa tem salvo disposição em contrário. Isso daí é até engraçado, né? Porque às vezes o professor fazia alguma pergunta, né, para nós, quando eu fazia faculdade, e a gente geralmente respondia, depende. Porque a maioria das coisas era depende. Vocês nem devem estar acostumados com isso, né? Porque o de vocês é algo mais exato. Mas, enfim, salvo disposição em contrário, entre em vigor os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, tais como portaria, ordem de serviço, instruções normativas e circulares, na data da respectiva publicação, ou seja, aqui ó, você vê que é na data da respectiva publicação, não tem aqui que respeitar o período de vacatio legis. Ou seja, houve a publicação, pronto. Você entende? Já tá vigendo, né? Já tem vigência. Ou eu não sei como que se aplica essa palavra de outra forma, gente, sem ser... Já tá vigorando, sei lá. Mas, enfim, é isso. Houve a publicação no dia da publicação. Igual fala aqui, ó, na data da respectiva publicação. Ou seja, não precisa respeitar aquele prazo de 45 dias para que entre em vigor. Aqui, ó, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa que a lei atribui eficácia normativa. Aí, ó, 30 dias após a data da publicação. Então, o que nós temos aqui? Que o período de vacatio legis, nesse caso aqui, vai ser de 30 dias. Ou seja, a lei foi publicada, transcorridos os prazos de 30 dias, tá? Ai, meu Deus, que coisa. Não é lei, tá, gente? É decisões. Eu sempre, tudo eu quero falar lei, mas enfim. Eu não vou ficar desenhando porque eu não sou muito boa nisso. Mas vocês conseguem entender sem o desenho, né? Tá? Então, assim, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribui eficácia normativa, 30 dias após a data de sua publicação, ou seja, 30 dias após a publicação, e não 45 dias como no caso da regra geral. Os convênios que entre si celebra a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios na data neles previstas, ou seja, o convênio vai ter a previsão da data que aquele convênio vai entrar em vigor. Quanto aos convênios, o Código Tributário Nacional não estabeleceu uma regra especial a ser utilizada na falta de previsão de data de vigência, devendo-se, para tanto, buscar soluções no direito comum. Significa que, neste caso, a lacuna deve ser preenchida pela lei de introdução às normas, ou seja, o início da vigência do convênio deve ocorrer no prazo de 45 dias após a publicação, ou seja, diante da lacuna, tá, gente? Não havendo nenhuma previsão, nada, aí vai ser 45 dias que aí a gente aplica a regra geral. Tudo bem? Então, assim, nós temos o quê? Que o período de vacatio legis, ele em regra é de 45 dias, tá? Mas nós temos algumas exceções que eu trouxe para vocês. Nesse primeiro caso, a gente viu que vai entrar em vigor na data da respectiva publicação. No segundo caso, 30 dias após a publicação. No terceiro caso, que se tratando de uma lacuna, 45 dias após a sua publicação. Tá?
se não tiver nada prevendo, né, a data aqui no caso dos convênios. Só para vocês entenderem que nem sempre nós vamos estar diante só da regra. Existem as exceções. Como eu falei para vocês, no direito tem muita exceção. Gente, sobre essa questão aqui da vigência da legislação tributária no tempo, vocês entenderam isso? Que a lei é publicada, que após publicada vai ter um período conhecido por vacatio legis, que geralmente é um período de 45 dias. Nesse período a lei já vai existir, já vai ter validade, mas ela não vai poder ser ainda cobrada. A pessoa realizou o fato gerador? Beleza. É como se dissesse assim, ó, meu querido, você realizou o fato gerador, me aguarde que eu vou te cobrar. Entende? Por quê? Porque tem que esperar esse prazo aí, que é o período, que é o que a gente conhece por não surpresa, para que a pessoa saiba que ela tem que proceder com aquele pagamento. Ó, você tem que pagar, mas vai ser no próximo exercício financeiro, vai ser depois de 90 dias, tudo bem. É assim que funciona. A regra geral é que a lei vai ser publicada, vai ter esse prazo de vacatio legis de 45 dias, mas existem alguns casos que a lei pode ter vigência na data da publicação, existem outros casos que ela pode ter vigência em outras tipo 30 dias, em outras datas diversas. A regra, agora, se diante de uma lacuna, geralmente o que prevalece é a regra geral, que são os 45 dias. Tá, pessoal? Então, vocês têm que lembrar disso, tá? Que agora ficou certo. A linha do tempo, aí nós temos a publicação, tá? Aí sempre vai trazer o período de vacatio. Após o período de vacatio, a lei vai ter eficácia. Antes disso, ela já existe, tá? Durante a vacatio legis, a lei já existe, a lei já tem validade, ela só não tem eficácia, o que significa dizer que ela não pode ser ainda cobrada, tá bom? Se o direito tributário não precisasse observar os princípios, ela poderia ser cobrada após os prazos de 45 dias. Ou se a própria lei trouxesse na data da respectiva publicação, ela poderia ser... Gente, olha só, é tão interessante... Se vocês pararem para analisar, é tão interessante essa questão de ter os princípios, porque para e pensa, aqui fala assim, ó... Salvo disposição em contrário. A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias após oficialmente publicada. Beleza, vocês sabem como que é, né? Os nossos entes políticos na hora de cobrar um tributo. Provavelmente, como fala salvo disposição em contrário, aqui falava que a lei podia trazer a data de início da vigência. Você imagina todas as leis dessa forma. O ente político, em todas as leis, toda vez que ele criava um tributo, ele dizendo, essa lei vai entrar em vigor na data da publicação. Pensa todo mundo levando susto. Do nada você tendo que pagar um tributo. Então foi necessário... né, se criar esses princípios aí da anterioridade, da noventena, para que isso não acontecesse, entende? Por quê? Porque muitas vezes eles não queriam respeitar nem esse prazo aí de 45 dias, esse prazo aí da vacatio legis. Por conta disso, se falasse assim, vai entrar em vigor na data da publicação, ela entrava em vigor na data da publicação. Entenderam, pessoal? Então foi criado esses princípios aí como uma forma, né, de postergar essa cobrança, sabe? De dificultar um pouco que essa cobrança fosse feita assim de imediato e as pessoas levassem um susto, né? Com um tributo do nada, tipo, do nada tendo que pagar aquele tributo. Tá, galera, então vamos prosseguir. A vigência e o princípio da anterioridade tributária. Ó, eu falei pra vocês agorinha, né? Sabe-se que toda lei que criar ou majorar tributos terá sua eficácia submetida ao princípio da anterioridade, salvo as exceções constitucionalmente previstas. Isso significa dizer que os gravames somente poderão ser cobrados a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da publicação da lei, além de respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, o que corresponde a uma postergação da eficácia do tributo. Porque a gente viu que lá na vacatio legis o tributo já tem, tipo assim, aquela lei ali, criando aquele tributo já tem validade, que ela não tem eficácia. Então, esses princípios, eles servem como uma postergação, ou seja, eles atrasam, né, a eficácia desse tributo, a cobrança. Grande parte das leis tributárias mostra, olha só o que eu falei para vocês, coincidência entre a data da publicação e da vigência, o que significa dizer que muitas delas entram em vigor na data da publicação. Entenderam? Porém, vigência não deve ser confundida com eficácia, pois a eficácia só ocorre no ano subsecutivo ao ano da vigência, quanto aos tributos em geral, de acordo com o princípio da anterioridade tributária. Então, vocês entenderam essa parte? O que nós temos? A lei vai ser publicada. Após a lei ter sido oficialmente publicada, vai existir um período, tá, conhecido por vacatio legis, que em regra é de 45 dias, salvo as exceções.
que acontece? Durante esse período, a lei já vai ter validade, as pessoas já vão ter conhecimento, ela já vai existir, já vai ter validade. Só que o tributo não vai poder ser cobrado. Por quê? Porque no direito tributário, as leis têm que respeitar o princípio da anterioridade e da noventena, ou seja, o tributo só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao daquele que foi instituído daquela lei e passados os prazos de 90 dias, tá? Da data dessa publicação. Então, se o tributo foi criado, vamos colocar aqui, tentar de novo, no ano de 2008. 2008 houve a publicação. O que a gente tem? Que vai ter o período de vacatio legis, aqui a lei já vai ter eficácia, ou seja, poderia ser cobrada aqui perfeitamente, mas tendo em vista o princípio da anterioridade noventena, da anterioridade mais precisamente, que é o próximo exercício, só vai poder ser cobrada aqui, no ano de 2009. Só que antes nós tínhamos aquela questão que eu falei para vocês. Vamos supor que aquele tributo fosse criado no final ali de 2008. Quase ali no finalzinho mesmo. Então, rapidinho entrava no outro exercício financeiro. Aí falaram, não, peraí, isso ainda não tá legal. Sabe? Ainda tá muito em cima. Então, veio o princípio da anterioridade e falou, beleza, vai ser no próximo exercício financeiro, mas ainda assim vocês vão ter que respeitar o prazo de 90 dias. Ou seja, tem que ter aqui, ó, 90 dias, tá? Tem que ser no próximo exercício financeiro. Vamos supor que tá aqui no finalzinho. Então, vai ter que esperar aqui, ó, dentro do próximo exercício financeiro, o prazo de 90 dias. Para poder ser, de fato, cobrar esse tributo. Para que ele possa, de fato, ter validade, eficácia. Validade não, tá, gente? Eficácia. Entenderam, pessoal, essa parte? Tá tranquilo? Tudo bem, então vamos prosseguir. Peraí, ó. O que acontece? O artigo 104 do Código Tributário Nacional, por sua vez, normatiza a regra especial de vigência de algumas leis tributárias. Segundo os incisos 1 e 2, o artigo supracitado, no caso esse daqui, o que ele fala? Que a criação ou majoração dos impostos, a definição de novas hipóteses de incidência, novos fatos geradores, novas bases de cálculo, alíquotas, sujeitos passivos, ou seja, qual vai ser o que vai fazer eu pagar aquele tributo? Aquisição de veículo automotor, fato gerador, base de cálculo, qual vai ser o valor, né? Que eu tenho que pagar, sujeito passivo, quem vai ser o responsável pelo pagamento? Conversão de situações de não incidência em incidência, ou seja, situações de não pagamento em pagamento, de situações que a pessoa não precisava pagar aquele tributo, né, para que ela tenha que pagar agora. Devem respeitar o princípio da anterioridade tributária para que possam ter eficácia, ou seja, essas situações aqui, ó, elas têm que esperar o exercício elas têm que esperar o próximo exercício financeiro para que elas possam ter eficácia, né? Para que elas possam ser exigidas das pessoas responsáveis, né, por esse pagamento. Agora tá, o inciso 3, gente, se refere à extinção ou redução da isenção, que rompe em face da lei revogatória com dispensa legal do pagamento. A esse respeito, no entendimento do STF, a revogação de isenção, ou seja, a pessoa ela era isenta do pagamento de um tributo. Tá? O ente político, como eu falei para vocês, ele tem a possibilidade, quem pode mais, pode menos. O ente político, ele pode isentar uma pessoa do pagamento de um tributo de competência dele. Pode. Então, o que acontece? Diante essa revogação, né? Essa isenção, quer dizer, ela pode ser revogada, tá? E o que acontece? Essa revogação aqui, ela tem eficácia imediata, sem necessidade de observância ao princípio da anterioridade. Ou seja, eu, ente político, falei assim para Mainara, Mainara, você não precisa pagar esse tributo. Beleza, falei isso. Só que eu decidi que agora a Mainara vai pagar. Ah, eu tô precisando desse dinheiro, então Mainara, agora você vai pagar. Essa revogação dessa isenção que eu atribuí a Mainara, ela tem eficácia imediata, ou seja, não precisa, né, esperar até o próximo exercício financeiro seguinte, entendeu? A Mainara vai levar um susto, mas é assim, aceita que dói menos, não precisa. Vocês entenderam essa parte? As situações que precisam esperar, que precisam respeitar esse princípio da anterioridade, a criação, majoração de imposto, definição de novas hipóteses de incidência, conversão de situações de não incidência em incidência, tá? Agora, essa situação aqui, que é a isenção, que foi atribuída pelo ente político, a revogação dessa isenção, ou seja, a retirada dessa isenção, ela tem eficácia imediata. Vocês entenderam essa parte? Sim,
Alguém ficou com dúvida, galera? Se tiver ficado, tá? Podem perguntar. Tranquilo, ótimo. Continuando, galera. Aqui, ó, nós já terminamos a vigência tributária, a vigência e o princípio da anterioridade, só para vocês saberem, tá bom? Quando que se aplica e quando não se aplica. Agora nós vamos falar da vigência da legislação tributária no espaço. Nós falamos no tempo, agora vamos falar no espaço. Toda regra jurídica é criada para viger em dado território, tá? As leis de um país só valem dentro daquela nação, as leis estaduais só têm aplicação no território daquele estado, as leis municipais só são aplicáveis dentro do respectivo território municipal, ou seja, estadual, estado, município, município e assim sucessivamente, beleza. A legislação tributária está submetida ao princípio da territorialidade, de modo que a legislação tributária vale em princípio nos limites do território da pessoa jurídica que edita a norma, isso a gente já falou. Inclusive, o que a gente tem? Vamos retornar só para vocês entenderem bem essa parte. Aqui, quando a gente fala da competência privativa, fica simples, entendeu? Eu, União, tenho competência para instituir esses impostos dentro do limite, né, ali da União. Estado dentro do limite do Estado, distrito dentro do município, dentro do limite do município, distrito e assim sucessivamente. Isso daqui, gente, é muito importante no caso da competência tributária comum. Vocês entendem? Por quê? Porque a gente viu que na competência tributária comum, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles podem, tá, instituir taxa e contribuição de melhoria. Caso o estado faça isso, ele vai ter competência para cobrar ali, no território dele. Entende? Todo mundo pode instituir, todo mundo pode, mas não é porque um instituiu que todo mundo vai ter que pagar, não é bagunçado assim. Então, eles têm que respeitar ali, né, o território deles. Retornando. Aqui. Beleza. Entretanto, de novo, gente, uma exceção. Excepcionalmente, tá? A norma pode atingir contribuintes para além do campo territorial adstrito à União, ao município, ao Distrito Federal ou ao Estado, como previsto no artigo 102 do Código Tributário Nacional, que fala o quê? A legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade, os convênios de que participe ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Ou seja, em regra, gente, o que a gente tem? Que a legislação tributária ela vai se aplicar nos limites do território de cada ente político. Mas, nós também, excepcionalmente, tá, no caso da extraterritorialidade, tá? Pode ser que ela, né, digamos assim, se aplique fora dos limites ali, tá bom? Vou ver se eu trago algum desses convênios, aí vai ficar mais, eu acredito que fique mais palpável para vocês. Tá, então vamos para a aplicação da legislação tributária. O que nós temos aqui, gente? Em regra, uma lei só pode ser aplicada a fatos posteriores do início da vigência, tá? Atendendo-se ao princípio da irretroatividade da lei. Lembra que nós falamos que, por exemplo, a lei foi criada ali em 2008. Ela não vai poder alcançar aqueles fatos geradores ocorridos lá em 2007. Você pensa que é absurdo? Criasse uma lei e, de repente, tudo que a gente realizou nos anos anteriores à criação daquela lei fosse trazido à tona e falado, olha, isso aqui você vai ter que pagar, porque você realizou isso daqui tais anos da tua vida. Então, isso não é possível, tá, gente? Em regra, não. Ela só pode ser aplicada a fatos posteriores ao início da vigência. Só. A sua vigência começou ali em 2008 apenas a fatos ocorridos após o início da vigência dela. A partir de 2008, mais precisamente ali na data que a lei começou a ter vigência, né? Mas existem, como sempre, exceções. Gente do céu, é assim. Exceção para praticamente tudo. Tá. Nós temos as leis que se aplicam a fatos pretéritos do passado, quais sejam leis de efeito retroativo. Exemplo, lei que oferta multa mais benéfica. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem. Ou seja, uma lei que oferta uma multa mais benéfica, ela pode ser aplicada a fatos pretéritos, ocorridos no passado. Elas podem ter efeito retroativo. Nós temos também os fatos geradores pendentes, ou seja, atos que se principiam sobre a égide de uma lei e se conclui sobre o manto de uma nova lei. Ou seja, ele começa, né, ali durante uma lei e termina,
né, em outra lei, após ter sido criada uma nova lei. Eu trouxe isso daqui de forma mais detalhada para vocês, olha só. Há fatos pendentes. Vamos falar primeiro dos fatos pendentes. De acordo com o artigo 105 do Código Tributário Nacional, a legislação nova aplica-se aos fatos geradores pendentes, ou seja, fatos que se principiam na vigência de uma legislação e se completam na vigência de outra legislação. Em outras palavras, os fatos geradores pendentes são aqueles cuja conclusão, ou seja, a consumação, tá, implica uma sequência de atos. Sequência essa que já teve início, mas ainda não se completou quando a lei entrou em vigor. Uma primeira parte foi praticada na lei velha e a segunda parte se aperfeiçoou, né, após a criação da lei nova. Isso ocorre, por exemplo, gente, com impostos de fato gerador periódico, como o IPVA, cujo fato gerador se perfaz anualmente durante o ano da sua ocorrência. O fato gerador desse imposto é pendente. Gente, o que acontece? Qual que é o fato gerador do IPVA? O que a gente tem? O fato gerador do IPVA, no fato gerador, vamos nem falar do qual que é o nome ali, sem ser a sigla. Imposto sobre propriedade, tá? Propriedade de veículos automotores. Ou seja, por mais que o fato gerador, o que vai te levar a ter que efetuar o pagamento do IPVA, inicialmente a aquisição de um veículo automotor. Enquanto você não adquire um veículo automotor, você não é obrigado a pagar o IPVA, tá? Mas a partir do momento que você adquiriu o veículo automotor, o que nós temos? Que o IPVA ele se atualiza, entendem? Então, gente, por isso esse fato gerador, igual desse IPVA, ele é considerado um imposto pendente, porque toda vez que há uma atualização, você vai ter que pagar conforme aquela atualização. É diferente de um tipo de imposto que não acontece isso. Por exemplo, vamos colocar uma circulação de mercadoria. Você circulou a mercadoria ali, você pagou, acabou. Você se desfez da mercadoria, acabou. No caso do IPVA, não. Enquanto você estiver na propriedade em posse, você permanece, é como se você realizasse novamente aquele fato gerador. Você, 2008, você ainda continua em posse daquele veículo, entendem? Então, você continua obrigado a pagar o IPVA. É uma coisa meio que eterna, né? Enquanto você tiver o carro. Então, nesses casos aqui, imposto de fato gerador periódico, tá? O fato gerador ele se perfaz anualmente. Então, por isso, esse tipo de imposto ele é considerado um imposto, tá, de fato pendente. Por mais que você comprou lá em 2008, 2009, você continua com aquele veículo, entra uma lei nova, uma lei que vai majorar e tal, você tem que pagar de acordo com essa nova lei, entende? Você começou, ou seja, você adquiriu lá na lei velha, mas o fato se aperfeiçoou, você continuou com esse veículo na lei nova. Entenderam, pessoal? Então, maravilha. Então, aí, no segundo, nós temos assim, a retroatividade da lei tributária. O que nós temos aqui? O artigo 106, deixa eu só ver um negócio aqui. O artigo 106 do Código Tributário Nacional dispõe que subsistem duas exceções à regra geral de retroatividade de aplicação da legislação tributária. No caso da lei interpretativa, no caso da lei mais benéfica. Lei interpretativa. A lei expressamente, só uma coisa aqui que eu quero deixar claro para vocês. Aqui, gente, o que acontece? Essa daqui é uma exceção e essa daqui é outra. Eu falei primeiro dos fatos pendentes, tá? E aqui dentro das leis que se aplicam a fatos pretéritos, a gente tem uma subdivisão. Ou seja, a lei que vai retroagir para se aplicar um fato que já passou. Que vai ser o caso da lei interpretativa e lei mais benéfica. Tá, continuando. Lei interpretativa. A lei expressamente interpretativa, em regra, interpreta outra lei, tá? Vigente antes da ocorrência do fato gerador. Ou seja, uma lei já existe, aí vem uma outra lei, só que essa lei existe, só que assim, o entendimento dela é confuso. As pessoas realizam o fato gerador descrito naquela lei, só que como aquela lei ficou confusa, é como se a pessoa realizasse o fato gerador, mas não tivesse como ser possível perceber que essa pessoa analisou o fato gerador, porque a lei é confusa, o entendimento dela é confuso, e aí não tem como se aplicar, entende? A pessoa realiza, mas não tem nem como saber exatamente qual é. Como se fosse, não sei se vocês entenderam, se ficou claro, mas ó. Aí vem uma nova lei,
para interpretar aquela lei. Para interpretar aquela lei que estava confusa, tá? Aí o que acontece? O alvo da lei interpretativa é a norma obscura, dúbia, que demanda uma análise explicitativa, a fim de que o seu sentido se torne claro. Como eu falei para vocês, a lei era confusa e vem uma nova lei que tem o objetivo de esclarecer aquela lei que estava confusa inicialmente. Opa, desculpa, bati aqui no microfone. Assim, a lei interpretativa não pode inovar, mas apenas interpretar uma norma já existente, tá? Uma norma já existente que trazia dúvida. Vocês entenderam? Então, gente, o que acontece? Essa lei interpretativa, que vem com o objetivo de esclarecer uma outra lei cujo sentido era confuso, ela pode retroagir, tá? Para alcançar aqueles fatos geradores que ocorreram durante a vigência daquela lei, mas que por ela ser confusa não tinha como, digamos assim, aplicar, porque a lei era confusa, né? Não basicamente, mas uma lei vai estar esclarecendo o que a outra quer dizer. Vai estar interpretando o que a outra quer dizer, mas tem que dizer a mesma coisa, igual aqui mesmo fala, ela não pode inovar. Então tem que dizer a mesma coisa, só que digamos assim, de uma forma mais clara. Vamos imaginar aqui uma frase que, sei lá, imagina uma frase que na cabeça de vocês não faz sentido, vem alguém, coloca ponto e vírgula e a frase passa a fazer sentido, entende? Ou alguém muda uma palavra que o legislador usou de forma equivocada e aquela frase passa a ter sentido. Então, mas assim, não pode ocorrer essa alteração, exatamente, entende? Por quê? Porque nós temos essa ferramenta que pode ser usada a nosso favor, que é apenas interpretar aquela lei anterior. Aí nós temos aqui, olha, o outro caso que é a lei mais benéfica, tá? Conforme o que dispõe o artigo 106, 2 do Código Tributário Nacional, a retroatividade da lei só tem certificação para beneficiar o contribuinte, tá? Até porque a retroação prejudicial é inconstitucionalmente vedada. Ou seja, uma lei que vem para beneficiar pode retroagir. Para prejudicar, não. A aplicação retroativa da lei tributária atende aos mesmos princípios subjacentes ao direito penal, revisando que, para todas as alíneas do inciso 2, o ato não deve estar definitivamente julgado. Óbvio, se tiver julgado, aí a situação muda, né, gente? Exemplo, lei que oferta multa mais benéfica, como eu trouxe lá atrás para vocês. Ó, conhecido por fenômeno da retroação benéfica da multa ou aplicação do princípio da benignidade, pelo qual fica permitida a aplicação retroativa de uma lei a um fato gerador anterior, se a multa prevista na lei nova for inferior àquela prevista na lei no momento do fato gerador. Ou seja, uma multa inferior. Se for uma multa superior, não. Porque aí vai prejudicar a pessoa, né? A pessoa que é o sujeito que vai ter que efetuar aquele pagamento daquela multa. Mas se ela for inferior, aí pode retroagir, tá? Então vocês têm que lembrar disso, que a retroatividade da lei tributária só vale se for para beneficiar o contribuinte. Tá bom, gente? Essa parte é bem isso aqui exatamente mesmo. Vocês entenderam essa parte, pessoal? Tá bom. Então vamos prosseguir. A interpretação da lei, ela vai resultar do trabalho investigativo que busca traduzir o pensamento, a dicção do seu sentido. É o ato de decodificar o pensamento do legislador, questionando a razão que animou suas ideias quando da edição daquele instrumento normativo. Na interpretação legislativa tributária, necessita a pessoa que está interpretando, tá? Agir com moderação, sem desatender os postulados que norteiam o trabalho interpretativo, tais como, tem essa palavra aqui, mas é basicamente isso que realmente é o que é para dizer aqui. Se a lei não tratar diversamente, o intérprete deve evitar qualquer distinção, ou seja, ele não pode aumentar o sentido daquilo ali. É igual o exemplo do caso do IPVA, né? O que a gente tem? Que o fato gerador do IPVA é a aquisição de veículo automotor. O intérprete não pode dizer, beleza, o fato gerador do IPVA é a aquisição de veículo automotor, mas eu entendo que veículo automotor é bicicleta. Então, ele não pode agir dessa forma, tá bom? Ele deve evitar qualquer distinção além daquilo que está descrito ali. As leis excepcionais e as especiais devem ser interpretadas de maneira restrita, ou seja, aqui você tem uma interpretação restritiva e não ampliativa. O que a gente tem? Uma
Interpretação ampliativa seria aquilo que você poderia abarcar coisas que, ao seu entendimento, você considera que poderiam ser aplicadas ali. Nesse caso, não, tem que ser restritiva àquilo que está definido em lei. Entende? Você não pode ampliar o sentido trazido ali naquela lei. Não poderá negligenciar no texto legal do lugar no qual está colocado o dispositivo, cujo entendimento é objetivado com a interpretação. Você não pode, tipo assim, mudar, entendeu? Alterar. Você tem que analisar de acordo com o lugar que está ali, aquela lei. Por quê? Porque o objetivo, ou seja, digamos assim, o objetivo realmente daquela lei vai estar previsto em todo aquele artigo. Você não pode ler uma parte separada e isolar ela, entende, gente? Então, é isso. Essa é a interpretação da legislação tributária. Ela tem que ser analisada dessa forma aqui. Tem que ser... o intérprete, ele tem que evitar qualquer distinção. Ele tem que interpretar de maneira restrita as leis excepcionais e especiais, tá? E ele não pode negligenciar no texto legal do lugar no qual está colocado o dispositivo, cujo entendimento é objetivado com a interpretação. Ou seja, você só vai chegar a algum entendimento realmente do que aquela lei quer, né, trazer se você analisar aonde ela está. Porque ali vai estar especificando tudo, onde ela vai ser aplicada, para quê, qual o objetivo e tudo mais. Você não pode simplesmente separar separar a informação, isolar a informação e aplicar da forma que você desejar. Entenderam essa parte, gente? É simples também, mas se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Gente, já está praticamente finalizando. Vocês querem fazer um intervalinho de 5 minutos ou querem que a gente prossiga? Estão cansados? Porque o meu objetivo é finalizar. Pode prosseguir? Se puder, a gente continua e termina. Então tá. Ó, integração da legislação tributária. O artigo 108 do Código Tributário Nacional versa sobre as hipóteses de integração da legislação tributária. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, a analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais do direito público e a equidade. Ó, é notório que o papel do intérprete, a pessoa que está interpretando aquela lei, óbvio, não fica restrita ao de aclamar a norma jurídica, principalmente em momentos em que ela ainda existe no âmbito de uma situação lacunosa. A gente está falando aqui, gente, por exemplo, diante de uma lacuna, tá? Aí, dependendo, ele pode utilizar da analogia dos princípios gerais do direito tributário, dos princípios gerais do direito público e da equidade nessa ordem aqui, tá? Nesse caso, diante de uma lacuna, deve o intérprete se valer da integração da norma para fins de preenchimento do vazio legal existente. A propósito, o legislador tratou normativamente do tema. O que a gente tem? Quando a lei for omissa, ou seja, quando a lei não falar nada sobre determinada situação, o juiz decidirá no caso de acordo com analogia, ou seja, situações semelhantes, costumes, aqueles que são aquelas ações adotadas pela sociedade, são os costumes, e os princípios gerais do direito. O artigo 140 do Código Processo Civil fala assim: o juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Ele não pode se eximir do trabalho dele, que é o trabalho de decidir, alegando que, nossa, mas a lei não fala nada nesse sentido, entende? Então, diante de uma situação, ele está ali, tem uma situação, ele precisa decidir, e há uma lacuna legal, ou seja, não tem nada versando sobre aquilo ali, ele pode sim se utilizar de analogia, de princípios gerais do direito tributário, de princípios gerais do direito público e de equidade. Beleza, pessoal? Diante de uma lacuna, tá? Agora, se a lei estiver versando sobre, ele tem que se ater ao que está escrito em lei. Tá bom, pessoal? Isso daqui era necessário porque a gente tem muitas situações, por mais que a nossa Constituição, gente, ela tenta, a nossa legislação, ela tenta
abranger todas as situações possíveis e imagináveis, né? Praticamente tudo que você quiser você encontra ali na Constituição Federal. Você só não vai, você só encontra na nossa legislação, vai encontrar maridos. Mas o resto, eu ouvia um professor que falava desse jeito, você não vai encontrar um casamento pronto, mas o resto, basicamente, tudo vai ter ali. Então, o que acontece? Apesar de tudo, né, praticamente tudo ter ali, você precisa, existem algumas situações que há lacunas, né? Porque a gente vê, no nosso dia a dia existem diversas situações. Então, muitas vezes, né, essas situações acabaram não sendo todas previstas, né, na nossa legislação. Então, diante dessa situação, o juiz não pode falar assim, olha, isso aqui não tem nada falando sobre, eu não vou decidir. Não pode, tá? Nessa situação, ele tem que observar isso, ele tem que agir, né, levando em consideração a analogia, ou seja, situação semelhante, princípios gerais de direito público, princípios gerais de direito tributário e equidade. É isso. Agora, pessoal, a gente tá realmente no finalzinho, tá? Olha só pra vocês verem, só tem esses 4 slides aqui, é bem simples. O que nós temos? Nós vamos falar sobre a legislação tributária. O que a gente já viu? Que o Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 96, afirma que a expressão legislação tributária compreende as leis, tratados, convenções internacionais, decretos, normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Então, o que a gente vê aqui? Que lei não se confunde com legislação, tá? É como se legislação fosse gênero e lei uma espécie. Lembra quando eu falei para vocês que tributo é gênero e imposto é uma espécie? Que lá no conceito de tributo a gente tem imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição... Então, se recorda? Então, vamos supor que a legislação seria o tributo e a lei seria, digamos, um imposto, entendeu? Então, a legislação vai abarcar tudo, entende? Já a lei não, a gente tem a lei em sentido estrito, lei complementar e etc. Então, o que nós temos? Tal enumeração de normas que compõem a legislação não é exaustiva, conforme demonstra o próprio Código Tributário Nacional, ou seja, não se encerra, né? Em seu artigo 2º, ao asseverar que o Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional 18 de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e nos limites das respectivas competências em leis federais, na Constituição, nas Constituições e nas leis estaduais e municipais, ou seja, todo ato normativo que verse sobre matéria tributária integra a denominação legislação tributária. Todo ato normativo, todo vai integrar a legislação tributária, tá bom? Então, vocês não podem confundir lei com legislação, são diferentes. Então, o que nós temos aqui? Vamos falar do mais importante, tá? Que é a lei em sentido estrito. Olha, especificamente em relação à matéria tributária, a Constituição veda que a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios exijam ou aumentem tributos sem lei que o estabeleça. Isso aqui a gente já viu, tá? A exigência e o aumento do tributo precisa ser mediante lei. Então, o que a gente tem? O legislador trilhou os caminhos da democracia representativa, aplicada à matéria tributária sob o entendimento que, ao menos na teoria, no parlamento se encontram os legítimos representantes do povo. O que isso quer dizer? O povo só seria obrigado a pagar os tributos que aceitou pagar. Ou seja, ele elegeu, né, alguém para representar ele, e é essa pessoa que vai responder em nome dele, né, na hora de instituir o tributo, tem que dar ciência ao povo, e o povo, né, em regra, só está pagando o que ele se obrigou, o que ele aceitou pagar. Enfim. À luz do princípio geral da legalidade, do paralelismo das formas, ou seja, se o tributo foi criado mediante lei, ele vai ser extinto mediante lei, e da indisponibilidade do patrimônio público, o patrimônio não pode, eu já falei para vocês lá no início, lá no começo do nosso semestre, que o patrimônio público é indisponível, tá? Os entes políticos, eles não podem dispor da forma que eles bem desejar, eles têm que agir de acordo com determinação legal. Chegou-se à conclusão de estarem sujeitos à legalidade ou, de maneira mais restrita, à reserva legal, ou seja, o que está sujeito à lei. O que precisa observar a lei? Nós temos instituição de tributos ou sua extinção, eu falei lá atrás para vocês, majoração de tributos ou redução, definição de fato gerador da obrigação principal e do seu sujeito passivo. Entenderam? Então, essas situações aqui, tem mais aqui, ó.
fixação de alíquota do tributo e sua base de cálculo, cominação de penalidades, criar multa, para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nelas definidas, hipóteses de exclusão, suspensão ou extinção de créditos tributários ou dispensa ou redução de penalidades. Só que, gente, a gente tem que rever realmente. Então, essas situações aqui que eu trouxe para vocês são situações que, para acontecer, elas precisam de uma lei, tá? Que assim determine. Aí eu trouxe uma observação. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo que importa em torná-lo mais oneroso. Ou seja, o que nós temos? Se o tributo for sofrer apenas uma alteração que não modifique muito o valor que você pagava anteriormente, aí beleza, é tranquilo, né? Não necessita especificamente de uma lei. Agora, se o tributo for sofrer uma alteração que torne ele muito mais oneroso, que mude totalmente o seu valor, aí a gente precisa de uma lei. Por quê? A modificação que importa em torná-lo mais oneroso equipara-se a majoração. Então, o que a gente tem? Que a majoração do tributo, como eu trouxe aqui atrás para vocês, ó, ela precisa de lei, tá? Para que ela possa ser exigida. No mais, se concluiu que não estão sujeitos ao princípio da legalidade, tá? Lei ordinária, complementar ou medida provisória, podendo ser disciplinadas por meio de ato infralegal, que no caso seria decreto presidencial, por exemplo, tá? A atualização do valor monetário que eu falei para vocês, simplesmente atualização do valor monetário da base do cálculo do tributo. Fixação do prazo para recolhimento, entenderam? Então, o que nós temos? Essas situações aqui, ó, elas precisam de lei, tá? Para que elas possam ser exigidas. Agora, essas outras aqui, ó, não precisam. Um ato infralegal já pode realizar. No caso, por exemplo, atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo e fixação do prazo para recolhimento. Tá bom? Exemplo. Por conta da inflação, a base de cálculo que era 10% se torna 12%. Aqui não é uma alteração muito significativa. Entende? De 10% para 12%. Mas vamos supor que fosse ser uma majoração de 10% para 20%. Então, aí seria bem mais oneroso. Então, aqui, né, se equipararia a majoração. Entenderam? Então, nesse caso, necessitaria de lei para que fosse possível sua cobrança. Nesse valor, né, de 10 para 20. No exemplo. Tá bom, gente? Observação. É defeso ao município atualizar o IPTU, é permitido, tá? Atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice, ou seja, desculpa, é proibido, meu Deus, é proibido, tá? Ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Ou seja, ele precisa respeitar esse índice aqui, tá bom? Na hora de realizar a atualização do IPTU. Ele não pode atualizar o IPTU ao índice superior, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Então, o que eu trouxe para vocês? Para que fixe melhor esse conteúdo, né? Que é um pouco complexo. Somente a lei pode estabelecer instituição de tributos ou sua extinção, majoração de tributos ou sua redução, fato gerador da obrigação tributária principal e seu sujeito passivo, fixação da alíquota do tributo e base de cálculo, cominação, imposição de penalidade, hipóteses de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, bem como a dispensa ou redução de suas penalidades. Aí tem as exceções para fixação de alíquotas e isenção de ICMS por deliberação entre os estados e Distrito Federal. Trouxe algumas exceções que, na verdade, nem se aplicam tanto ao conteúdo em si, essa parte aqui, né? Essa segunda parte aqui, é só mesmo a título de conhecimento. Mas daqui em diante eu ia prosseguir na outra aula, né? Só essa partezinha mais aqui que eu queria falar para vocês. Caso vocês queiram olhar de forma mais rápida, tá? Quais são os atos, né, que necessitam de lei para que possam acontecer, para que possam ter eficácia, vamos colocar assim. Gente, e é isso para essa aula. Muita coisa, né? E assim, é como eu falo para vocês, o slide eu deixo ele um pouco mais completo para que vocês consigam estudar por aqui. Mas nada impede que vocês também estudem pelo livro, pela doutrina, mas o slide é bem completo até, tá? Eu tento trazer as informações assim mais
importantes sobre o tema, sobre os temas que me foram propostos, né, até o fim do nosso semestre. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, se estiver tudo bem, tudo ok, gente, é isso. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Se vocês estiverem com vergonha de perguntar aqui, vocês podem me mandar pelo WhatsApp. Aquilo que muitas vezes eu não consegui talvez sanar, ou que a gente não conseguir, né, tirar essa dúvida aqui nessa aula, eu posso me preparar e trazer na próxima aula, tá? O objetivo é que durante o semestre vocês não fiquem com dúvidas sobre o conteúdo. Então é isso, galera. E eu vou trazer questões, tá? Eu vou trazer questões para que a gente veja isso na prática, né? Eu acho que a prática ajuda muito. Eu agradeço a paciência de vocês. A aula hoje foi um pouquinho mais extensa, né? Até que nem tanto, 1h30. 1h30. Mas eu acho que tá um tempo bom, né? Pra não ficar muito cansativo. E eu tô dentro do que tinha pra essa aula realmente, era isso. Na próxima aula a gente vai prosseguir com um novo tema, mas primeiro eu quero passar as questões, tá? Então é isso, galera. Boa noite, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Se ninguém tem dúvida, é isso por hoje. Por hoje é só. Tchau!